Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Alex Rodrigues e, por meio desse vídeo, eu gostaria de apresentar uma proposta de uma aula experimental que vale para a nota das disciplinas de Tecnologia Educacionais para Educação Profissional e Tecnológica e Didática Profissional do curso de pós-graduação em Docência para Educação Profissional e Tecnológica. O experimento que eu estou apresentando aqui, que irei apresentar, é um experimento simples no qual é muito falado, é muito abordado nas aulas de química, tanto para o ensino da educação de jovens e adultos, quanto para o ensino regular. Mas é mais recomendável ser colocado para a educação de jovens e adultos, pois muitos dos estudantes dessa etapa de conhecimento não têm muito não sabem de muitas coisas e não sabem do que se refere, da importância desse processo, que é o processo de separação de misturas, né, que é muito discutido, que é muito apresentado, como agora falei, nas aulas de química. Entre os processos de separação de misturas está o processo de decantação, que ele é um processo importante que visa a separação do sólido do líquido, no qual o sólido fica em partículas, fica com as suas partículas suspensas, fica na superfície e o líquido fica na parte de baixo, né? Ele fica abaixo da parte que não foi dissolvida, que é a parte do sólido. Então, é uma parte sólida que fica decantada. Por isso que o processo se chama-se decantação. É o processo em que algumas quantidades, um percentual dos componentes sólidos não são dissolvidos, não conseguem ser dissolvidos e ficam na parte superior, ficam na parte superficial, né? Então, por meio desse vídeo, eu quero aqui tentar apresentar um pouco desse conceito, desse processo tão importante para todos nós. Por que ele é importante? Pois sem o processo de decantação, a água que vem para as nossas casas, para as nossas residências, ela vem uma água suja, ela vem uma água imprópria para o consumo humano. E isso pode trazer algumas consequências danosas para o nosso organismo. Então, é importante que se faça esse processo de decantação, que é muito utilizado nas estações de tratamento, no qual se separa a água das partículas sólidas, como sujeiras, pedras, argila, que vem da água natural que é coletada nos rios. Então, esse processo é muito importante. Sem mais delongas, vamos o nosso experimento. O experimento consta de uso de duas vidros de água, tá? 2 vidros de água, 2 copos de vidros com água, tá? Eu também vou utilizar 2 colheres de areia. A areia está aqui coletada. Vou aqui pegar dela 2 colheres de areia. E daqui eu vou pegar desse recipiente, eu vou pegar 2 colheres pequenas de sal, tá? Então a gente vai fazer esse experimento aqui. Vamos pegar primeiro a areia, e botar a areia aqui. 2 colheres de areia. Você pode também utilizar barro, não tem problema nenhum, tá? E pegar e misturar, tá? Pegar e misturar. Misturar bem, misturar bem, misturar bem, misturar bem, misturar bem. Em seguida, eu vou pegar o outro copo e botar 2 colheres de sal. 2 colheres de sal.
Vou misturar aqui essas 2 colheres aqui de sal. Misturar bem, misturar bem. Mistura até poder dissolver o máximo possível, tá? Essas 2 misturas vão ficar em repouso durante uma ou a 2 horas. No máximo, nós recomendamos que seja colocado em repouso por 2 horas, tá? Então, daqui a pouco, a gente volta com o vídeo para poder mostrar para vocês como ficou essas misturas, tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, depois de 2 horas de descanso das 2 misturas, a gente vai mostrar agora o resultado para vocês. Vamos pegar primeiro com o sal. Com o sal, a gente observa-se que o sal foi praticamente todo dissolvido em sua totalidade. Não há nenhuma partícula suspensa, nem em cima e nem embaixo, nem suspensa e nem depositada, né? Nem sedimentada, melhor dizendo, em termo químico, sedimento. Não há nenhuma sedimentação no fundo e nenhuma sedimentação suspensa. Então, a gente pode dizer aqui, né, que não houve um processo de decantação. Já no da areia com a água, a gente vai perceber que houve. Não dá para ver muito bem devido à luminosidade, mas a gente vai perceber que houve, né? Que houve tanto na parte superior quanto na parte inferior, sendo que na parte superior foi em pequena quantidade e na parte inferior foi em grande quantidade, né? A suspensão ficou nas 2 pontas, tanto em cima quanto embaixo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que essa aqui é um processo de decantação. Aqui houve sim um processo de decantação. Relembrando que o processo de decantação ele se baseia, né, em deixar a mistura em repouso por algum tempo, foi o que a gente fez, colocar as 2 misturas em 2 horas em repouso e fazer com que as impurezas por si próprio, a própria mistura fazer com que a própria mistura faça com que as impurezas fiquem depositadas tanto ao fundo ou que fiquem suspensas, né? Que fiquem na superfície da mistura. O que isso apresenta? Aqui apresenta que houve uma ação da gravidade em que puxou para baixo os sedimentos mais pesados. E isso ficou aqui, ó, decantado, ficou sedimentado aqui embaixo. E em cima, as partículas menores ficaram submersas, né? Então, aqui, nesses 2 experimentos, a gente pode fazer 2 distinções. A gente pode fazer uma distinção de uma suspensão e de uma solução. Esse da copo com o sal é uma solução, porque foi dissolvido na sua amplitude, e esse aqui é uma suspensão. Então, esses 2 experimentos, esse experimento aqui, ele é um experimento que é simples de se fazer, é um experimento que é demonstrativo, que pode ser feito em sala de aula e que, ao mesmo tempo, pode contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes da educação de jovens e adultos, como falei no primeiro módulo, na primeira parte do nosso vídeo, do nosso experimento. Ele vai contribuir maciçamente e, ao mesmo tempo, vai estimular e vai desenvolver a mente do estudante. Então, é um experimento simples, um experimento em que é demonstrativo, um experimento que pode se fazer até mesmo em casa, e, ao mesmo tempo, é um experimento que incrementa com o conteúdo teórico, porque só ficar na teoria fica uma coisa muito chata. E também o estudante ele pode perguntar, ele pode saber como é feito, ele quer praticar, né?
grande parte dos estudantes da educação de jovens e adultos, eles têm essa curiosidade de saber como se faz. Então é importante a gente fazer esses tipos de experimento, né? Que ao mesmo tempo ele puxa para as perguntas, ele puxa para a indagação e ao mesmo tempo de contribuição, né? Que não é somente um processo de decantação, mas também para identificar onde está a suspensão e aonde está a solução. Suspensão e solução. Eu espero que eu tenha contribuído com esse vídeo, com esse momento. Agradeço a oportunidade e meu muito obrigado pelo seu momento aqui de estar aqui me ouvindo.